beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, você já sabe, tá aqui, ó. E sabe também que toda quinta-feira, a partir das 16 horas e 20 minutos, nós estamos juntos com a nossa aula de biologia aqui, pela segunda série do ensino médio. Quero mandar um abraço aí para os polos que já estão conosco, já estão conectados, os polos de Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Pajeú do Piauí, Pimenteiras, São Francisco do Piauí, são dois polos de São Francisco do Piauí, né? São Miguel da Baixa Grande, que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Hoje não é sexta-feira, que normalmente, tradicionalmente, a gente canta, mas o Ismael pediu aqui uma música, foi, Ismael? A Yara, rapaz, a Yara deve estar apaixonada, porque eu não sei o que foi que houve. Ela disse que queria a música tocada aí pelo Limão com Mel, mas acho que essa música é do José Augusto. A Noite Mais Linda. Diz assim, ó. No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão. Nessas noites em que a gente sai às ruas procurando distração. Esses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar. O amor está na pele e a música no ar. E os sonhos e os desejos enganando a solidão. É bonita a música. De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção. O teu jeito, o teu perfume, o teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que o meu sonho acordou de volta pra vida. É linda a música, né? E o tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque é a noite mais linda do mundo vivi com você. Ei, rapaz, a música é bonita. A música é linda demais. Tá aí, galerinha. Estamos começando a nossa aula de biologia. Essa música é linda, cara. Essa música é muito, muito, muito bonita. Então vamos lá para nossa aula. É linda a música, a letra da música é formidável. Galera, hoje são 15 de setembro e nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje a composição do material hereditário. Composição do material hereditário. Beleza? Vamos lá então? Deixa eu habilitar aqui a caneta. Vamos lá. Muito bem. Habilitando a caneta. Tá aí, compreender o processo pelo qual as moléculas de DNA se duplicam, originando suas cópias. Lembra que ao término da nossa aula, eu sempre trago para você questões, né, que a gente discute aqui, a gente vai trabalhar aqui essas questões, e as outras que eu vou colocar para você de casa, né, para você poder pegar o conteúdozinho aí e dar uma praticada, né, nesse conteúdo de composição do material hereditário. Professor, mas espera aí, que assunto é esse mesmo? Como assim? Composição do material hereditário, o que é isso? Bom, vamos por partes, né? Composição química, tá? Do material hereditário. Qual é o material hereditário que nós temos? DNA e RNA. Então são esses dois caras aí
que nós precisamos saber quem são eles, né? Nós precisamos saber quem são eles. Esses dois carinhas aí, o DNA e o RNA. O que é que eles fazem, né? Então é isso que a gente vai ver aqui. Muito bem. Vamos começar destrinchando aqui o que é esse tal material hereditário, né? Então vamos começar por aí. Primeiro dizer o seguinte, que o material hereditário que ele está se referindo é o que fica no núcleo das nossas células, tá bom? É o material que fica no núcleo das nossas células. Então, esse material, ele tem uma composição química. Ele tem uma composição química. Que composição química é essa? Não é? É isso que a gente vai estudar aqui. Todo ácido nucleico, seja ele DNA, seja ele RNA, ele tem uma composição química. E o que interessa para nós é exatamente isso. Qual é essa composição que a gente vai observar aqui. Mas antes disso, vamos olhar para ele como um todo. Então você está vendo aí o cromossomo nessa parte de cima, parecendo um xizinho aí, né? Beleza? E a gente quer saber quem é esse cara que quando a gente esmiuça ele gera um negocinho que é o DNA. E a gente pode pegar de DNA e levar até cromossomo. Então vamos lá? Vem comigo aqui, vamos entender isso aqui direitinho. Então olha só, presta atenção nisso aqui. Tudo começa com esse rapazinho aqui, ó. Deixa eu ajeitar ele aqui. Aqui, ó. Olha ele aí, ó. Pronto. DNA. O DNA tá aí. Esse DNA é o que dá origem a tudo, tá? Dá origem a tudo. Aqui, ó, ele aí, ó. E aí, esse cara, quando se enrola nas chamadas proteínas estonas, que são proteínas globulares, quando ele se enrola nessas proteínas, ele se torna um pouquinho mais espesso. Não é muita coisa, não. Mas ele se torna um pouquinho mais espesso. Sim. Aí, quando ele se junta, ele vai se juntando, né? Nós temos, à medida em que ele vai se juntando, tá aí, ó. Nós temos uma condensação, um nívelzinho de condensação. Fraquinho ainda, mas temos. E é exatamente por essa razão que esse materialzinho fraquinho a gente chama de cromatina. A gente chama de cromatina. Cromatina, o que é isso? Tá? Cromatina é o material genético que está descondensado. É o material genético descondensado. É ainda muito fininho. Por isso que a gente diz que ele está descondensado. Mas, quando esta cromatina se condensa, tá? Quando ela se condensa, quando ela se torna mais grossa, mais espessa, aí, meu amigo, eu tenho o cromossomo. E o cromossomo é esse carinha em forma de X aqui, ó, tá? Esse carinha em forma de X aí. Pronto, meu amigo. Aí você tem por completo o cromossomo, que em cada espécie, então, vamos lá para essa informação, em cada espécie você tem uma quantidade X de cromossomo. Por exemplo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o ser humano. O ser humano, ele tem 46 cromossomos. Eu estou falando dos casos dos indivíduos que são geneticamente normais. Porque existem os casos em que o indivíduo tem cromossomos a mais ou a menos, e isso causa o que nós conhecemos como síndrome.
síndrome, tá? Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Patot, síndrome de Edwards e por aí vai. Então nós estamos falando aí de alguns tipos de síndromes, tá? Esses casos, eles são bem conhecidos, mas a gente já sabe como é que ocorre isso, tá bom? Eu estou falando dos indivíduos geneticamente normais, eles têm ao todo 46 cromossomos. 44 destes, nós dizemos que são cromossomos autossômicos e 2 sexuais. No caso do homem, X e Y, e no caso da mulher, X e X. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Então vamos aqui. Vem aqui comigo. Então, ó, na espécie humana, em humanos, tá? Em humanos, você tem 44 cromossomos autossômicos, um X e um Y, se for um homem, ou 2X, se for uma mulher. Tranquilo? Então, aí é só um exemplo. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos daquela espécie em particular. Muito bem. Conhecendo o gene, porque assim, eu sei o que é o cromossomo. Eu sei o que é o cromossomo. Então eu preciso, conhecendo o cromossomo, saber o que é esse gene. Eu preciso saber o que é esse gene. Então, gene é um segmento da molécula de DNA. Gene é um segmento da molécula de DNA. É um pedacinho da molécula de DNA. Que faz o quê, professor? Ele é capaz de sintetizar uma proteína e, com isso, determinar uma característica. Então, vamos conhecer aqui quem é esse cara. Olha para cá. O cromossomo é esse cara que você está vendo aí, né? Está aqui a célulazinha com o seu núcleo e você tem aqui, deixa eu apagar só um minutinho, peraí, pronto, muito bem. Aqui você tem o cromossomo, mostrando evidentemente que ele é formado de DNA e mostrando que se trata de um segmento. Isso é o que a gente chama de gene. Então, gene é um segmento da molécula de DNA, um pedaço da molécula de DNA, tá? E aí, o que é que ele faz? Esse pedaço da molécula de DNA. Ele é capaz de quê? Sintetizar uma proteína. E o que mais? Por consequência, determinar uma característica. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos pegar aqui o caso da cor da pele humana. Cor da pele humana. A cor da pele humana é formada por uma proteína presente em células chamadas de melanócitos e a proteína que nós chamamos de melanina. O nome da proteína é chamada melanina. Tá? Então, a melanina, ela é responsável pela produção de melanócitos. É o contrário, né, gente? Falei contrário. O melanócito é responsável pela produção de melanina, desculpa. Essa melanina é uma proteína, ela dá cor à pele. Quer dizer, as características são expressões de um gene que vão gerar uma proteína e determinar uma característica. Beleza? Tranquilo? Então, isso é o que a gente chama de gene, segmento da molécula de DNA, que é capaz de sintetizar a proteína e, por consequência, determinar uma característica. Show? Nota 10. Acontece que o cromossomo, né?
o cromossomo, ele é formado de partes. Você tem aqui o braço cromossômico e você tem aqui o centrômero. Centrômero, essa partezinha do meio. Professor, obrigatoriamente o centrômero tem que estar no meio do cromossomo? Resposta: não. Não. Obrigatoriamente não. O centrômero não tem que estar necessariamente no meio do cromossomo. Inclusive, isso é critério para se classificar o cromossomo. Olha aqui, ó. Vou já mostrar para você nesse slide aqui, ó. Antes, deixa eu mostrar isso aqui. Olha aí as partes dele, ó. Professor, são 2 cromossomos aí? Sim. O do seu lado esquerdo é um cromossomo simples. E do lado direito, você tem um cromossomo duplicado. Tá aí. Do lado esquerdo, você tem um cromossomo simples. Do lado direito, você tem um cromossomo duplicado. Beleza? Show? Muito bem. Olha o nome lá em cima, né? Cromossomo simples e duplicado. Ok. Vamos ver as partes deles, então? Uma delas eu já mostrei para vocês aqui, que é o centrômero. Tá aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte. O centrômero é essa parte que divide o cromossomo em dois braços, vamos colocar assim, tá? Que não necessariamente ele tem que estar no meio do cromossomo, não necessariamente. Não é obrigado a estar no meio, não. Quando ele está no meio do cromossomo, você tem um nome, chama-se cromossomo metacêntrico. Quando ele está no meio. Mas nem sempre ele está no meio, tá bom? Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Olha isso. Acompanhe aqui comigo. Você tem um centrômero que está dividindo o cromossomo em 2 partes, tá? E aí, do lado esquerdo, que é o cromossomo simples, ele tem uma só cromátide, que é o quê? Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Cromátide é esse que está em azul aqui, é um só. Centrômero é esse que está em vermelho. Isso é uma cromátide. Mas nós temos 2 braços. Ó, aqui, ó. 1, 2. Aqui é um, aqui é o outro. Nós temos 2 braços. Então, observe que são partes distintas. Cromátide é uma coisa, centrômero é outra, braços são outra coisa. Tá bom? Agora vamos para o lado direito. Centrômero, professor, continua sendo somente um. Cromátides, agora eu tenho 2. Deixa eu botar em azul aqui. Eu tenho 2, ó. Esta aqui e esta aqui, ó. Isso aqui são telômeros, tá? Não, nós não vamos falar sobre isso, não. Beleza. São 2 cromátides. Professor, e quantos braços? 4. 4 braços. Eu vou destacá-los aqui para você. Aqui, ó. Acompanha comigo. 1, 2, 3, 4. 4 braços. Tranquilo? É bom você saber disso, pessoal, porque nós vamos precisar disso aí durante toda a nossa aula. A gente vai precisar disso, tá bom? Fique tranquilo em relação ao que a gente está estudando. Qualquer dúvida, por favor, coloca para mim aí no nosso chat. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer a classificação dos cromossomos? Toda classificação se baseia em um critério. Toda classificação é baseada em critérios. Quais são esses critérios? No caso aqui não são critérios, é apenas um critério. Qual é esse critério? Posição do centrômero. De novo. Posição do centrômero. É esse carinha aqui.
Esse carinha bem aí, tá? Muito bem, dona Yara, muito bem. Então tá aí, ó. Metacêntrico, a ideia meta da ideia de que alguma coisa está no meio. Meta quer dizer meio. Lembra quando a gente estudou o processo de divisão celular? Lá na divisão celular eu falei para vocês metáfase. Metáfase, fase do meio. Metáfase, fase do meio. Cromossomo metacêntrico. O centrômero está no meta, ou seja, no meio. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Eu acho que aí ficou fácil da gente aprender, não? Tá fácil. Meta quer dizer meio. Então, se o cromossomo tem seu centrômero no meio, dividido em duas partes iguais, então nós temos um cromossomo metacêntrico. Beleza? O Adriel tinha perguntado qual é a diferença dos cromossomos. Tá aí, Adriel. Mas nós vamos continuar, calma, né? Beleza, mas aí eu tenho um cromossomo cujo centrômero está, cara, um pouquinho acima do meio ou um pouquinho abaixo do meio. Quando isso acontece, eu já não posso dizer que o cromossomo é metacêntrico. Por quê? Porque o centrômero já não divide mais esse cromossomo em duas partes iguais. E agora como é que ele é chamado? Bom, para não dizer que ele é outro nome, vamos fazer o seguinte, vamos dar um nomezinho parecido com metacêntrico, quer dizer submetacêntrico. Submetacêntrico é aquele cromossomo cujo centrômero não está exatamente no meio, mas também não está tão distante do meio. Por isso o nome submetacêntrico. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Mas esse centrômero pode estar mais distante do meio. Pode, claro. Se este centrômero estiver mais distante do meio, mas ainda não está na extremidade do cromossomo, quase na extremidade, mas ainda não é a extremidade do cromossomo, que é o caso desse cara bem aqui, aí esse cromossomo é classificado como acrocêntrico. Eita, professor, esse nome aí é um nomezinho chato. Por que acro? O que tem a ver acro? Acro quer dizer extremidade. Então, quer dizer que este cromossomo está com um centrômero localizado quase na extremidade, mas ainda não é na extremidade. Quase, mas ainda não é. Então nós dizemos que esse cromossomo é acrocêntrico. Beleza? Pois é, mas agora chegou o momento em que o centrômero está localizado em uma das duas extremidades. Ou, pode ser lá de cima, né? Aqui está em cima. Mas poderia ser embaixo também. Tá? Poderia. Aí, nesse caso, ele é chamado de telocêntrico. Quer dizer que o nosso centrômero está localizado em uma das extremidades. Lembra lá da divisão celular? Telófase, telo quer dizer final. Telófase, fase final. A fase é a última fase do processo. Beleza? Lindo, lindo. Eu acho que está todo mundo aí
compreendendo, mas se não tiver mais claro do que isso, só o sol de Teresina. Porque aí, meu irmão, o sol de Teresina, quando dá 5h30 da manhã, rapaz, e quando entra esse negócio de BR-Obrol, você sente a diferença, viu? Sente. Sente, meu amigo. Quando dá 5h30 da manhã, o sol já tá. Rapaz, tu é doido, meu patrão. Paz, um dia desse eu tava em casa, né? Quietinho na boa, tava até deitado. Ventiladorzinho ligado, ar-condicionadozinho. Porque lá em casa tem uma menina que eu acho que ela deve ter sido feita no gelo, nos polos. Ô menina calorenta, meu irmão. Ave Maria, Santa Maria da Codipe, meu irmão. Não. Aí eu me deitando, eita, cara, tem que pegar um negócio lá no carro, ó. Aí eu desci para pegar o negócio lá no carro. E era de tarde. Meu irmão, pense num calor. Ave Maria. Pois é, meus queridos, eu queria só dar uma péssima notícia a vocês. Nós estamos só começando com o BR-Obrol, viu? Hoje são quanto? 15. Pois é, filho, agora ainda nem terminou a primeira quinzena do primeiro mês do BR-Obrol. Isso vai até dezembro. Aí dezembro começa, né, um pouquinho mais de chuva e tal. Aí vem o Papai Noel, Jingle Bell, Jingle Bell, aí o negócio melhora mais. Mas até lá é torando brita, meu filho. Torando brita, brita pesada. Ave Maria, meu Deus do céu. Eita, meu patrão. Hã? Vamos lá. Vamos falar sobre o código genético. O código genético. Olha aí. Não era sobre ácidos nucleicos que eu comecei falando, que eu disse para vocês que os ácidos nucleicos são o material hereditário? Não é isso? Então tá aqui, ó. Os ácidos nucleicos são componentes orgânicos com a função de armazenamento e expressão da informação genética. Tá aí. Isso é o que a gente chama de código genético. Tá aí. Os ácidos nucleicos. Tá, professor, mas só isso não é suficiente. Eu quero saber do que ele é formado. Ah, muito bem. Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Opa! Alguém sabe me dizer ao que essa imagem do fundo está fazendo referência? Alguém sabe me dizer? Galerinha que está aqui, também no estúdio. Alguém sabe dizer? Yara? Essa imagem aí, claro que é uma brincadeira, né? Que colocou aí um pedaço de DNA, mas ele faz referência a uma imagem famosíssima. A Yara disse que é uma pintura, certo, Yara? Tudo bem, mas que pintura é essa? E aí? Rapaz, a Yara pesquisou, foi, Yara? Ou não? Já sabia? Hein? Lembrou. Tá certo. Essa pintura aí, ela está feita, que aliás é um lugar que se eu ganhasse na Mega Sena, eu queria conhecer, que era o Vaticano. Essa pintura está feita no teto da Basílica de São Pedro. Foi pintada pelo pintor renascentista Michelangelo. O nome dessa pintura é A Criação. A Criação. É como se não, Deus, né, tocando aí e fazendo a criação do ser humano. Que, aliás, a ideia dessa pintura é algo assim absurdamente lindo. E o professor, ele fez aí uma gambiarra, colocando código genético aí, Como é que é esse negócio? É porque, na verdade, gente, nós
somos isso aqui, ó. Tudo que nós somos está determinado aí no material genético, né? Está determinado no material genético. Então, isto significa que essa adaptaçãozinha que fizeram aí não está também tão fora da realidade assim não, né, gente? Porque ele está representando o ácido nucleico. E nós somos o que os nossos ácidos nucleicos determinam. Evidentemente que quando Michelangelo pintou essa imagem aí da criação, cara, é de uma perfeição assim que beira um negócio assim, beira ao divino mesmo. Porque aí o pior, o cara pintou olhando para cima, né? Ele, não sei como ele deve ter pintado em andaimes, acredito eu, né? Porque lá é bem alto. E ele pintando aqui, ó. Rapaz, cara, isso é um negócio mesmo lindo. Não é você fazendo papel, não. Você fazendo teto de uma igreja. Cara, isso é lindo demais. Professor, isso é o código genético? Sim, sim. Isso é o código genético, né? O nosso código genético, na verdade, é um conjunto de letras, variando entre 4 delas, adenina, guanina, citosina e timina no DNA, adenina, guanina, citosina e uracila no RNA, tá? Então é esse conjunto de letras aí, né, de 4 em 4, DNA e RNA, que nós temos, vamos dizer, formando o nosso código genético, tá? Beleza? E são eles que trazem a informação para um novo indivíduo. Quer dizer, um novo indivíduo é formado a partir destes códigos. Tá bom? No interior do núcleo das células, de todas as células eucariontes, né, existe um trançado de proteínas e ácidos nucleicos que dá origem aos cromossomos, que foi o que eu mostrei para vocês nos slides anterior, tá bom? Passando, funções dos ácidos nucleicos. A resposta é, depende, né? Por quê, professor? Como assim depende? Depende, se você estiver falando sobre DNA, é uma coisa. Se você estiver falando sobre o RNA, é outra. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, esse cara aqui, ó, deixa eu destacar para você. Pronto, esse rapazinho aí. O ácido desoxirribonucleico, ele é o grande armazenador da informação genética, né? Em praticamente todos os seres vivos. Praticamente todos os seres vivos, eles têm essa informação genética armazenada. Todos. Aí você vai dizer, professor, nos organismos que são, vamos dizer, procariontes. Gente, mesmo estes que não são procariontes, o material genético está disperso pelo citoplasma, mesmo esses caras têm também uma quantidade grande, né, de material genético, e essa informação está contida ali, nesse material genético. Está contido nesse material genético. Beleza? Muito bem. Então ele é armazenador da informação genética na maioria dos seres vivos, quase que a totalidade deles, né?
E o RNA, professor, o que é que ele faz? Gente, o RNA também armazena informação genética. Também. Porém, essa informação genética, ela só acontece, ela só está armazenada aí, tá? Como, por exemplo, em alguns vírus. Querem um exemplo? O vírus da gripe, o vírus da AIDS. São exemplos de vírus que tem como material genético o RNA. Beleza? Então, aí nesses casos, sim, eles também têm a função de armazenar informações genéticas. Esse é o ácido ribonucleico. Beleza? Vamos para a composição química deles? Vamos lá? Então, vamos lá. Galerinha, todo ácido nucleico, ele é formado de 3 coisinhas básicas, tá? Todo ácido nucleico. Quais são essas 3 coisinhas, professor? Um açúcar, um monossacarídeo com 5 carbonos, que é uma pentose, um ácido fosfórico, né, que na verdade ele é derivado do ácido fosfórico, ele é derivado do ácido H3PO4, que é o ácido fosfórico, sofre uma ionização e gera o íon PO4. E base nitrogenada, que eu falei para vocês que são de 5 tipos, né? Eu vou mostrar para vocês, não se preocupe não. A adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila. Show? Show de bola? Professor, existe aí na formação desses caras uma repetição. Quer dizer, nós somos, nossos ácidos nucleicos, eles são uma repetição desses 3 carinhas aí. Repetição desses 3 carinhas aí. Ou seja, quando esses caras se repetem, a pentose, o fosfato e a base nitrogenada, eu gero uma coisa chamada nucleotídeo. Que são, na verdade, trios moleculares. A repetição disso é que forma o ácido nucleico. Tá bom? A repetição é que forma o ácido nucleico. Então, aqui está o nosso nucleotídeo. Deixa eu destacar aqui para você. Ó. Se preocupe que eu vou já mostrar ele aqui para você. Tá bom? Fica tranquilo. Eu vou mostrar isso aqui para você. Vamos lá. Está aí o nucleotídeo. Está aí o nucleotídeo. Professor, que imagem linda. Está destacada em cores aí. Esse que está em azul é o grupamento fosfato. Esse que está em rosinha é a pentose. E esse que está em amarelo é uma base nitrogenada. Ainda digo mais, é uma base púrica. É uma purina. Como é que você sabe, professor? Porque ela tem duplo anel. A purina aí, ela tem duplo anel. E a pirimidina não tem duplo anel. Tá? Pirimidina, ela é anel simples. Ela não é duplo anel. Beleza? Tranquilo? Tá fácil aí, né? É o PO4 íon, que forma o grupo fosfato. Tá? O que mais? A pentose, que é um monossacarídeo com 5 carbonos.
e a base nitrogenada, que é, no caso aí, uma base púrica, uma purina. Tranquilo? Cara, aí não tem dificuldade, não tem. Tá aqui, fácil. Deixa eu só destacar os nomes aqui para vocês. Grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Pronto. Fácil de você gravar. Não é? Tranquilo demais. Beleza? Então vamos lá. Bom, o que foi que eu fiz aqui para você ver? Foi que eu coloquei aqui para você. Olha aí. Deixa eu só mostrar para você aqui, ó, no DNA e aqui no RNA. Professor, o que é isso aqui? Eu vou já mostrar para você essa imagem, mas eu quero fazer uma pequena tarefinha com você, tá? Vamos supor, vou dividir isso aqui ao meio, pronto. Vamos supor que aqui do lado esquerdo eu tenho a ligação entre as bases nitrogenadas. A adenina sempre se liga com a timina e a guanina sempre se liga com a citosina. Tranquilo? Agora, o que eu quero mesmo é fazer uma relaçãozinha com vocês aqui que possa estabelecer, tá? Como é o comparativo de valores, de percentuais. Quer ver? A gente sabe o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Pronto. Aqui, ó. Pronto. E aqui também. Pronto, juntou tudo aí. Então, ó, vamos supor isso aqui seja o DNA, tá? A gente sabe que onde tem adenina, tem que ter timina. Porque se a adenina, deixa eu botar de outra cor, a adenina está de um lado, a timina tem que estar do outro ligada. Adenina com timina. Beleza? Então, se do outro lado estiver, vamos supor aqui, ó, timina que é adenina, aqui citosina, aqui guanina, timina, aqui adenina, né? Guanina, citosina, timina, adenina. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos contar a quantidade de timinas que tem? Vamos lá? Acompanha comigo aqui, ó. Aqui, ó. Timina. 1, 2, 3, 4. Você quer apostar quanto comigo como tem 4 adeninas? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que a quantidade de timina é a mesma quantidade de adenina. Professor, você está querendo chegar aonde? Assim, ó. Vamos supor que uma questão diga para ti que um determinado trecho da molécula de DNA tenha, sei lá, estou inventando aqui, 35% de citosina. Aí ele pergunta, quanto nesse mesmo trecho vai ter de guanina, de timina e de adenina? Hã? É isso que ele quer saber. Vamos lá, então? Gente, eu disse a você que a mesma quantidade de guanina é a mesma de citosina. A mesma de timina é a mesma de adenina. Então, se 35% é citosina,
Quem se liga com ela é a guanina. Tem que ter também o quê? 35. Quanto é 35 mais 35? 70%. 70% menos 100 dá quanto? 30. Dividido por esses dois caras que estão faltando, vai ficar 15% para este, 15%. Opa, esse 5 aqui tá feio. Deixa eu apagar. Pronto. 15% para esse aqui. Pronto. É só isso que você tem que fazer. Professor, vai ter uma questão dessa na atividade nossa hoje? Com certeza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma bem aqui do RNA, tá certo? E vou pedir para você calcular. Ó, vamos supor que ele diga que a adenina tem 22%. Pronto. Ele quer saber quantas uracilas, quantas guaninas e quantas citosinas. Pronto. É isso que ele quer saber. Mas é fácil demais. 1 minuto só que eu quero que você faça para mim e eu volto. Até já. E pessoal, cadê que eu não vi aqui? Rapaz, eu tô preocupado agora. Eu tenho Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Pajeú, PI2, Pimenteiras, São Francisco do Piauí, 2 polos de São Francisco do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, ninguém fez. Ah, papai, agora o negócio deu bonito. Cadê, galerinha? Essa é fácil. Então vamos fazer questão assim. Acompanha aqui comigo, vamos lá. Vou mudar a cor aqui da caneta para azul. Bom, e professor Marcos, aqui não dá certo não, porque aqui eles não têm, sabe o quê? Timina. Sim, filho, mas no RNA não tem timina mesmo não. Quem se liga com a adenina no RNA não é timina não, é uracila. É a mesma coisa, a quantidade de adenina tem que ser a mesma quantidade de quê? De uracila. Então eu tenho aqui, ó, 22% de adenina? É. Pois então, de uracila tem que ter quanto? 22%. Quanto é 22 mais 22? 44. Tá certo? 44 menos 100 dá 56. Dividido por 2 dá 28. 28% para este. 28%. Opa, ficou estranho esse aqui. Peraí. Só um minuto. The 1 minute, 28%. Tá aí. Cara, não tem nem para onde você errar uma questãozinha dessa. Não tem. E nós vamos fazer na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá.
Como é que se constrói a molécula de DNA? Como é que se constrói a molécula de RNA? Vamos lá? Tá aí, ó. DNA e RNA, eu tô mostrando aí nos dois casos aí, né? Como é que se dá isso? Tá certo? Então eu tenho aqui o fosfato. Opa, deixa eu mudar a cor aqui para dar um destaque melhor. Peraí, pronto. Fosfato. Eu tenho aqui a pentose, que é o açúcar, né? E eu tenho aqui a base nitrogenada, que no caso é uma base pirimídica, desculpa. E do lado aqui eu também tenho o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, que nesse caso aqui é uma base púrica. Então você tem a ligação sempre de uma base púrica com uma base pirimídica, que é o que você está vendo aí. A ligação entre esses caras é chamada de ligação de hidrogênio. Está aqui, ó, bases de ligações de hidrogênio, ele está falando aí, tá? Que são as ligações que vão ficar entre as chamadas bases nitrogenadas, que é o que vai unir, são elas que vão unir, tá? Uma base nitrogenada à outra, para unir uma base nitrogenada à outra. E assim, eu tenho uma molécula de DNA formada. Os tipos de RNA, porque, tudo bem, eu vi aí o RNA, ou desculpa, o DNA, mas e o RNA? Gente, o RNA também é formado a partir do DNA. Beleza? Então eu tenho 3 tipos de RNA. 3. Quais são eles? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. E eu digo aqui o que cada um faz, olha lá. O mensageiro pega a informação proveniente do DNA, né? Ele pega a informação proveniente do DNA. Por isso o nome mensageiro, que ele pega a mensagem presente no DNA. A gente tem um RNA transportador, que é o que traz o aminoácido até o local da síntese. Traz o aminoácido até o local da síntese. Tá? Muito bem. Esse é o RNA transportador. E nós temos o RNA ribossômico. Esse carinha aqui, ó. Que é o que vai formar o ribossomo. O ribossomo. É o que vai formar o ribossomo. É o RNA ribossômico. Ele é quem forma o ribossomo. Beleza? E aí nós temos os 3 tipos diferentes de RNA de uma célula. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Essa tabela que eu estou colocando para vocês aqui, gente, é uma tabela que a gente usa para demonstrar os códons de um RNA. Veja, cada uma dessas letrinhas aqui, ó, isso aqui, chama-se um aminoácido. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. É um aminoácido. Então nós temos aqui fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, né? Nós temos aminoácidos que não codificam nada, apenas informam que acabou a síntese proteica. Ele libera, né, a porção de finalização da síntese. Só isso. Só para você ter uma ideia, né? Tem códons, como é o caso do A ou G aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Que eles
sempre vão ser start códon, ou seja, códons de início, sempre. Tá bom? Volta para mim, Yara. Queridos, nós vamos para o intervalo agora, é rápido, são 3 minutos e eu volto. Daqui a pouco. Até mais.